Respire essa compaixão e estenda essa compaixão ao nosso país, a todos os seres viventes de todo o planeta. Estenda sua compaixão e amor universal para todos os seres, dos pequeninos animais até nós. Sinta que a sua compaixão vai além do planeta Terra, porque todas as esferas do universo sentem o peso do nosso planeta hoje. Vai suavemente trazendo a sua alma e dentro desse campo de amor incondicional, sente a luz que parte de si mesmo, a luz de Buda, a luz de Jesus, a luz de Krishna, a luz de Shiva, a luz de Iemanjá, a luz dos xamãs, dos elementais. Vai se entregando a todas essas luzes. Comece a dar-se conta que uma parte sua também parte em direção ao cosmos. Que por alguns instantes saia da identificação do que você pensa que você é. Encontre a sua natureza original. E perceba que nesse lugar você não só recebe mais, mas você também oferta. Veja, você é um ser de luz. Perceba que a compaixão é uma fonte em você inesgotável, que lança para todos os lugares do mundo. Sentado aí, perceba que você está além da sua forma, além do nome. Sente que o amor e a compaixão está além da matéria. Jesus e Siddhartha passam, mas a compaixão dele segue até hoje em nós. Perceba que quanto mais raios de amor e compaixão partem de você, mais você ativa esse poder interior em si. E você vai emitir mais amor, mais paz e mais compaixão. Vá além. Vá além. Dar-se conta que sendo luz, sendo amor, sendo compaixão, tudo que for o contrário disso está sendo radicado de seu corpo, de sua mente, de suas emoções, de suas vibrações. Tudo agora à sua volta é bem-aventurança, é amor, é compaixão.
bem profundo. Soltando o ar devagar. Abençoado seja. Muito bom. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Muito bom. Obrigada, Má. Bom começar assim, né? Porque aí a gente começa com um pouco mais de compaixão pelo nosso momento. Eu quero hoje começar lendo um texto do Lao Tse, que diz assim. Ai, meu Deus. Aqui. 30 raios convergem no centro, mas é o vazio que faz a carruagem se movimentar. Utilizamos argila para fazer um vaso, mas é o vazio interior que lhe fornece uma utilidade. Uma casa é feita de portas e de janelas, mas ainda é o vazio que lhes possibilita o habitat. O ser fornece as possibilidades, mas é pelo não ser que as utilizamos. Namastê. É com um pouco desse ensinamento que eu queria abrir o dia de hoje, né, através da meditação do amor e da compaixão, porque a gente acessa esse lugar de beatitude, de bênçãos, quando a gente se esvazia, né? Quando o copo tá cheio, a gente não vai para lugar nenhum, né? Quando o copo tá cheio, nada entra, né? E aí a gente perde, às vezes, grandes ensinamentos. Então, abençoado seja essa oportunidade que temos hoje de se esvaziar, vaziar os nossos pulmões para uma próxima inspiração e encontrar o alento, porque é o alento que transforma. Nesse lugar de encontro, se faz necessário que a gente reflita sobre quem sou eu realmente sentado aqui, depois dos nossos, acho que terceiro encontro. Há uma mudança, né? Há um impulso, pelo menos, para a mudança, né? Então, ser honesto conosco é a maior cura que você pode fazer por você mesmo. Sobretudo, a gente aqui no Ocidente, a gente veio meio que imperado assim, ou imperando na verdade, com um materialismo muito forte, né? E a gente percebe que a gente chega no momento de hoje completamente esgotando os recursos na natureza e a gente esgotou os nossos recursos internos. Quantas pessoas dizem assim, nossa, isso foi muito ruim, mas me deu tempo para pensar, me deu tempo para reprogramar, me deu tempo para perceber que eu estava no caminho errado. Então, se a gente não para, a vida faz a gente parar. Não tem esse ditado? Quando a gente não para, a vida faz a gente parar. Agora, quando o mundo não para, a consciência de alguma maneira maior vai fazer parar, né? Então, eu acho que essa tomada de consciência é importante que tenhamos, né? Todos os dias. E quando eu falo isso, eu estou falando de a gente perceber os nossos lixos interiores. Que lixo que eu estou produzindo na mente? Às vezes a gente não se dá conta desse lixo mental que está indo aí para fora, né?
E às vezes a gente não se dá conta do lixo que sai da boca. Às vezes também a gente não se dá conta do lixo que a gente consome fisicamente, tantos materiais aí, né? E aí a gente percebe, né? Já foi visto que no Oceano Atlântico tem uma quantidade de lixo do tamanho do território da França. É muito, né? O que será que nós estamos exagerando? E quando eu falo nós, é nós mesmos, né? Eu, você. E ainda a gente precisa perguntar por que estamos vivendo todo esse caos. Então, são perguntas importantes que precisam ser feitas, né? Por que eu estou vivendo esse caos? Né? Por que esse caos se instalou? Como é que eu vivo nele sem interferência dele? Porque há possibilidades, né? Eu estava vendo um vídeo, eu não sei se chegaram para vocês esse vídeo, de um rapaz jovem, eu não sei o que ele é. Um aluno mandou para mim no particular, e ele contando da experiência dele com Covid, né? Porque ele chegou no momento que ele precisava ir ser para o hospital, entubado, mas o hospital não tinha, no sul não tem hospital lá, né? Então ele falou, bom, se eu vou morrer em casa. Eu não vou ficar lá do lado de fora esperando um respirador que não vai me chegar. E aí ele fala desse viés, assim, da morte, da entrega. Da morte, da entrega. Né? Então, a gente precisa liberar, a gente precisa reciclar os nossos lixos, né? Para a gente conseguir transcender essas bases tão firmes, né? Desta referência que é esse imperialismo, materialismo, esse lugar que nos coloca na normose, né? E olharmos que a gente percebe que os jovens, né? Muitos, a maioria, eles estão preocupados com o alimento, né? Eles estão preocupados com o planeta. Tem uma consciência completamente diferente da nossa consciência, né? Eu lembro que alguém me contou uma história que um professor dando palestra e ele disse assim que o filho perguntou assim ele perguntou para o filho, então filho, está chegando a idade da faculdade, e aí o que você vai fazer? Ele era um cara muito famoso de publicidade, né? Então filho, e aí o que você vai fazer? Ele disse assim, pai, eu preciso te dizer uma coisa, eu não vou fazer faculdade. Ele disse assim, o quê? Não, porque eu não quero me tornar como você. Eu quero, é, eu quero ter vida. Porque o pai saía de manhã, voltava tarde da noite, mal não via. E ele disse para mim, se eu morar num apartamento pequenininho, para mim tá tudo bem. Eu tô bem. Eu fico bem com isso. Então são outros valores, né? Então a gente percebe que aquele filho dizendo para o pai que não queria se tornar ausente, e a gente percebe que nós nos tornamos ausentes em nós mesmos. Que nós usamos as nossas ideologias, né? Nós usamos a ideologia como uma bandeira, a racionalidade como uma verdade absoluta, a religião como ego, com o ego. E aí o poema diz no final uma frase que eu gosto bastante,
O ser fornece as possibilidades, mas é pelo não ser que as utilizamos. Então, o universo está oferecendo infinitas possibilidades para todos nós. Mas a gente precisa parar de achar que a gente é alguma coisa. Porque enquanto a gente achar que a gente é alguma coisa, nós não vamos esvaziar em nós mesmos. Nós não vamos ser preenchidos de flores como um vaso, porque a gente está sempre atolado de lixo, né? Então, se a gente não esvaziar de nós mesmos, nós vamos sempre se encher da gente mesmo. Tô cansado disso. Não aguento mais esse trabalho. Isso daqui não tá legal. Eu tô sempre cheio. E aí esse lugar de estar cheio, na verdade, não é uma insatisfação. Às vezes é falta de esvaziar. Para se tornar pleno, a gente precisa estar vazio de nós. Tem uma coisa que Eckhart Tolle, eu estava hoje a tarde inteira lembrando dessa junção dessa palavra e não vinha, e agora veio. Eckhart Tolle tem uma coisa assim, que ele diz assim: eu tenho que me livrar de Deus. Deus, me livre de mim e me livre de você. Porque às vezes essa consciência que a gente coloca como Deus é um impeditivo para a gente ir além. Né? Porque aí a gente não expande a consciência. Olha quanto a gente vê, infelizmente, quanta cultura religiosa tem esse lugar castrador, porque eu não consigo olhar a Deus além. Alguém já se fez essa pergunta? O que há além de Deus? Né? O que está por trás disso tudo? O que está além? Tem um provérbio, vamos ver se eu lembro essa. Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: ser silencioso, sabe que eu sou Deus. Ou seja, o transcendente só pode ser encontrado através do silêncio e da quietude. E aqui não é silencioso. E eu não falo, escuta bem, eu não estou falando que não é o silêncio da mente, porque a mente não silencia, mas o ser que nela habita silencia. Então, às vezes a gente acha que meditar é parar de pensar. E não é. A gente, por muitos, conseguiu ter uma boa, né, um bom intelecto, agora eu quero não pensar? Agora que eu penso, eu quero não pensar? Não, não é isso. É o ser em você silencia. Portanto, a gente não pode, obviamente, ficar apático ao nosso momento, né? Ao momento que está acontecendo. Mas a gente precisa compreender que continuar cheio de vicissitudes, culpando o outro, sem olhar a nós mesmos, te coloca cada um de nós nesse lugar do negacionismo. Porque enquanto eu estou jogando para o outro, eu não estou olhando para mim. Aonde foi que eu preciso melhorar também? Se eu estou encarnado, e se eu estiver falando alguma coisa que está muito fora aí da sua crença, você deleta, tá bom? Mas se eu estou encarnado nesse momento planetário, exatamente agora, eu tenho uma razão, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui, né? Então nós precisamos parar de viver uma vida na horizontalidade, sabe? Lembra daquele... Alguém já estudou? Eu posso trazer aqui, eu gosto bastante, do Jonas e a baleia, que é uma história bíblica de uma simbologia da psicologia muito profunda, porque o Jonas é isso, ele escuta o chamado, mas ele continua deitado.
ele não se levanta. Tem gente que está em pé, mas continua deitado. Vocês devem conhecer muitas pessoas assim. Tem um monte de gente que anda, fala, come, mas está morto, né? Então a gente precisa olhar, e quando a gente precisa, eu estou falando eu também, né? Eu tenho as minhas vicissitudes, eu não estou dizendo que eu estou diferente não, hein? Então nós precisamos parar de viver uma vida nesse lugar e deixarmos e começarmos a amadurecer, tomar uma verticalidade. Toda simbologia de evolução dentro da psicologia, dentro do yoga. A cartografia de consciência do yoga são os chakras. Né? Quando você trabalha a psicologia munida do hinduísmo, você vai para os chakras. Tem outros fundamentos, óbvio, consciência dos mundos, enfim. Mas o primeiro básico são os chakras. Se você viver com o Muladhara Chakra, com o chakra dos instintos, como é que eu posso acessar o chakra da compaixão se a minha vida é feita de instinto? Então, quem ama com instinto, como que é? O amor por instinto é aquele amor que é assim, ó. Tô apaixonado. Dá uma semana eu tô amando. Dá 3 é o amor da minha vida. Dá 5 semanas não é mais nada. O segundo chakra, Swadhisthana. O amor do Swadhisthana é o amor do prazer. Você me dá, eu te dou. Enquanto... Não, é assim, desculpa. Você me dá. Enquanto você tá me dando prazer, eu te amo. Quando eu paro de te dar prazer, você não quer mais. E aí eu troco um relacionamento como eu troco de roupa. Sempre voltado para os instintos do prazer carnal. E quando é o amor do chakra do abdômen, do Manipura Chakra? O amor do Manipura, isso dá um curso, hein? Tô até pensando. O amor do Manipura, a Martinha ri. Ai, que saudade de ficar com você toda semana, Martinha. O amor do Manipura Chakra. Qual que é o amor? O desequilíbrio do Manipura é o ego. O amor do Manipura Chakra, sabe como é? Eu domino você. Eu só arrumo relacionamento que eu tenha o comando. Se eu não tenho comando. E aí, o que a gente tem que perceber, eu nem sei por que eu falei isso agora. Ah, porque eu falei de amadurecimento, eu acho, né? Eu tô com fone de ouvido, eu tirei outro fone, então vocês podem, por favor, abrir aí o áudio e falar que vocês têm vontade. Eu coloquei na minha tela grande, então eu não estou vendo a cara de todos vocês, estou vendo só de algumas pessoas aqui, né? Então, eu não sei se vocês estão dormindo, sorrindo, rindo, chorando, não dá para eu ver, mas vocês me chamam. Então, eu acho que era isso, do amadurecimento. Então, a gente precisa aprender a amadurecer, a gente não sabe amar. Como é que eu posso dizer que eu amo esse amor que não é amor de porneia, né? Como diz os gregos. Se eu amo esse amor de unidade, como eu posso dizer que eu amo esse lugar se eu não amo a mim mesma? Não existe isso, meus amores. Não tem isso, né? Então, quando vamos parar para dizer uma coisa, sabe? Uma outra coisa que eu acho também importante, né? Às vezes a gente fica muito nesse lugar imaturo, né? De criança, né? Que a gente não amadurece. Quantas vezes, né, no meu consultório eu atendo senhores de 50 anos que parecem meninos de 18, mulheres de 70 que parece que tem 30. Cada idade tem a sua beleza, a sua inteireza. Eu quero viver.
esse lugar. Antigamente, as filhas queriam parecer com as mães, hoje as mães querem parecer com os filhos. Que lugar é esse? Né? Que lugar é esse? E esse lugar de imaturidade é a criança em nós que é birrenta, que não quer crescer, que não quer ascender, né? Então a gente precisa parar de dizer um pouco Deus me ajude para tomar esse lugar de dizer Deus agora eu te ajudo. Isso é uma maturidade, porque quando a gente é criança a gente precisa dos pais para se alimentar, né? O pai, a mãe. Mas eu acho que é isso, né, que me chega aqui, ao tomar esse lugar de maturidade, eu me torno a própria consciência de Deus. Eu me torno exatamente aquilo que todas as escrituras do yoga falam, que muitas culturas espiritualistas falam, que é você, Deus em ação. Mas se eu continuo ainda só no pedir, só no peço, só no peço, só no peço, eu não ajudo nunca, né? Não tem uma troca. Eu tô sempre aquela criança que tô precisando de colo, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso. Crescer faz parte desse nosso momento, que é doloroso, mas é importante. Nesse lugar, a gente precisa começar a jogar as coisas fora, a reciclar, abrir espaço para vazio, e para isso requer maturidade. Alguém já passou aqui por processos de quase morte? Quem já passou por processos de quase morte sabe um pouco disso, assim. Eu não estou falando aquele estado que a pessoa efetivamente sai do corpo, mas aquele estado de que a gente fala assim, ó, acho que agora eu vou morrer. Sabe assim, uma doença, uma dor insuportável. Não estou nem falando aquele estado que a pessoa sai do corpo, o corpo morreu e a alma está ali depois. Não estou nem falando desse estado, que a gente pode até trabalhar isso, porque tem um estudo dentro da psicologia que fala disso. Mas eu estou falando, eu lembro quando eu estava na Índia a minha primeira vez, quando eu estava lá, eu pensei que eu ia morrer, porque eu fiquei muitos dias na cama, inconsciente. E eu lembro que o exato momento que eu consegui melhorar foi uma noite que eu disse assim: eu vou morrer aqui. Eu pensei, porque eu tô sem comer, eu não tinha mais nada para pôr para fora, eu estava em frangalhos, eu não, as pessoas me punham agulha no braço, eu não sabia nem se estava desinfetado ou não. Eu pensava, bom, se eu não morrer disso, vou morrer de alguma coisa aqui. Naquele momento, o salto foi eu dizer, tá tudo bem, eu me entrego, eu não vou criar resistência, eu vou me entregar. E eu acho que o que a gente vive é um pouco disso, assim, a gente vai ter que, a gente está morrendo. Então, quanto mais a gente não se debater, quanto mais a gente não confrontar, e eu não estou dizendo ficar apático aos que está acontecendo, às coisas que estão acontecendo e achar que tem que viver num planeta B612, né? Não estou falando isso, porque é importante esse lugar, tal qual, porque não dá para fugir, porque se você foge, tem muita gente fazendo isso, né? Não estava passando na televisão, até o Lama falou disso, né? Que o policial entra lá num cassino e vai tirar as pessoas de lá, e gente que tem um poder aquisitivo alto, todo mundo sem máscara, todo mundo bebendo, jogatina, gente famosa lá dentro. E diz que os policiais contando que os jovens diziam: ah, mas será que tem Covid mesmo? Então, a gente precisa encarar, porque se eu não encaro a realidade, o meu sofrimento
ele vai ser maior. Então eu tenho que encarar a realidade, mas eu tenho que me entregar sem resistência, né? Eu reciclo o meu interior, eu vou me esvaziando, eu vou me munindo desses nossos encontros, eu vou meditando todos os dias, né? Então mude a si mesmo, porque às vezes a pessoa ela quer mudar e ela acha que ela tem que mudar só o espelho da casa dela. Se ela mudar o espelho da casa, ela resolve a vida. Não, mude mesmo, né? Você tem raízes de percepções profundas nessa consciência do maior. Então, tenha, como que eles chamam, a barca de Ísis. Construa uma barca de Ísis, né? Em tua vida, através da qual sua consciência pode viajar pelo infinito. O que você tem aí que nada nem ninguém, é uma pergunta, o que é que você tem aí que nada nem ninguém pode roubar de você? Pensa nisso. Alguém já viveu um estado de epifanias que você fala assim, nossa, que coisa mais maravilhosa que eu vivi aqui. Aquilo fica eternizado no teu ser. São esses momentos que a gente tem que resgatar para poder passar pelo que nós estamos vivendo. É resgatar esses momentos. E se você nunca teve esses momentos, olhe para ti. A Durga está tá carente. Então, olhe, porque nesse lugar, olhe para construir uma barca, para você colocar esses tesouros. Porque nesse lugar ninguém vai roubar isso de você. Isso é uma coisa que ninguém rouba. Pode roubar tua roupa, pode tirar tua saúde, mas não podem tirar de você esses momentos de glória da tua existência. Confúcio, ele fala um pouco, né, dessa... Deixa eu pegar meu celular aqui para ver se eu estou seguindo a ordem desse texto que eu escrevi. Tá. Então, Confúcio, para filha, Confúcio, ele fala um pouco da nobreza humana, sabe? Mas ele fala dessa nobreza humana como uma tarefa educativa. Ele fala dessa nobreza como um lugar de comunidade. Como esse lugar de superar os nossos instintos, né? Superar as nossas falhas e tornar-se humano. A gente gosta de dizer assim, ó. Ó como a gente fala, ó. Ah, gente, falei, poxa, eu sou um ser humano. Não é assim? Mas alguém, você já ouviu alguém dizer assim, ai, nossa, eu sou um ser humano? Ninguém valoriza esse lugar porque a gente acha que a gente precisa ser diferente. Nós temos muita potencialidade nesse corpo de ser humano que a gente ainda não descobriu. Então, por que eu quero ser outra coisa que não um ser humano? Então, o silêncio é soberano, sabe? Ele vai contendo em você os mistérios que a vida lhe confiou. Que mistérios são esses que a vida me confiou? Quem sou eu como ser humano? Que mistério sou eu? Eu acho que eu falei isso para vocês num outro lugar. Que remédio sou eu, né? Não falei isso para vocês? Que remédio sou eu? Muito bom.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Se eu falei tudo. Acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos falar. Peraí, deixa eu abrir aqui para eu ler. Lu, eu fiquei um pouco confusa sobre essa questão de não resistir e se entregar. Não existe algo positivo em resistir? Ah, tá. Resistir você colocou como lutar e querer viver, entre aspas, digo nessas experiências de quase morte. Ah, não. Eu falo de resistência, de não mudança, né? Tem uma coisa no yoga que eu gosto muito, Clau, que é Abhyasa e Vairagya. Quem vai fazer formação esse final de semana, eu vou falar sobre isso. Que são dois corrimões da vida. Um é ação e o outro é entrega. Então, assim, eu tenho que fazer uma ação, mas eu também tenho que entregar. Então, quando eu falo resistir, né, nessa questão de não resistir e se entregar, às vezes a gente não dá para se debater. Não dá para se debater, né? Uma coisa é você lutar pela vida, uma coisa é você brigar com a vida. Deu para entender? Eu vou lembrar de novo, quando eu estava lá na Índia, no processo de quase que para mim eu entendia como morte, porque eu tinha medo, eu tinha desespero, eu não me mexia, eu não conseguia mover meu corpo, mas minha mente tinha essas crises. E eu ficava resistindo, eu tenho que ligar para... Eu era recém-casada, acho que a Claudinha deve lembrar disso. Eu era recém-casada e eu dizia assim, meu Deus, eu já estou há 3 dias, eu pensava, sem ligar para o Léo. Ele vai ficar muito preocupado. E eu ficava numa crise. Quanto mais crise eu ficava, mais abalado o meu corpo ficava. Né? E esse menino que fala desse momento dele com Covid, ele fala um pouco disso. Que o que ajudou ele, além do médico todo dia fazer um vídeo com ele disse, o que me ajudou foi a comunidade, dizendo, fica calmo, você não vai morrer. Porque é isso, você começa a não conseguir respirar e você acha que hoje eu não vou dar conta. Então ele fala isso, quando eu comecei a internalizar, quando eu parei de ficar pensando, eu vou morrer e minha filha pequena acabou de nascer, quando eu parei de fazer esses pensamentos, eu comecei a melhorar, eu comecei a sentir a cura. Né? Então eu acho que é um pouco disso. Fez sentido, Clau? Fala aí para mim, dá um joia aí. Eu vou abrir para ver todo mundo. Fez sentido, Clau? Sim, Lu, foi eu que perguntei. Ah, sim. Então tá bom. Lu, tá me escutando? Oh, a Teca? Tô sim. Sabe que você deu essa explicação e na minha cabeça eu fiz uma simbologia como quando a gente está se afogando. Uma pessoa quando está se afogando, você pode perceber que ela se debate, ela se assusta, ela complica a situação, né? Se ela parar, inclusive ajuda, você vê que um salva-vidas não consegue salvar alguém que está ali em desespero e lutando, e a partir do momento que você solta o teu corpo, que você se tranquiliza, que você até boia, você para de se afogar, né? E me veio essa simbologia. De fato, tem momentos na vida que a gente quer brigar com certas situações, que é melhor não brigar. É melhor deixar a coisa fluir. Eu entendo, sim, eu vi ali quando a Laís colocou de resistir e lutar, eu entendo que tem momentos na vida da gente, sim, existe a resistência e existe a luta, mas você também tem que perceber aquele lugar que a sua resistência, a sua luta vai te levar para o afogamento, e não para
para uma construção, para uma salvação. Não, ele vai te afundar. Sim. Né? E você estava explicando e me veio essa metáfora do afogado, porque eu falei, nossa, é isso, né? Você se debate e morre. E eu acho que, Teca, isso vem de encontro com o que a Cláudia está falando, que é um lugar interessante. Quantas vezes, a gente já deve ter passado por isso, quantas vezes a gente está num trabalho que a gente fala assim, ó, chega, eu não devia mais estar aqui. Mas tem uma crença que acha que você tem que estar lá, você tem que... Ó, enquanto você não der sua pele inteira, você não vai lá. E aí, esse lugar é do se debater. Que você precisa dizer, agora eu não preciso mais dar o meu coro, eu já fiz tudo o que eu precisava, eu já deixei o meu legado aqui, não quero mais. Em relacionamento também acontece muito isso. Às vezes você está num relacionamento falido, que está te fazendo mal, e você está resistindo, você está lutando, você acha que aquilo lá tem algum... Você tenta salvar aquilo ali de alguma maneira, e não. Né? Já deu, é melhor ir embora. Sim. Vocês conhecem uma tal de Márcia? Outro dia, os meus alunos me mandam os vídeos, meus pacientes. E eu não conheço. Espera, a Márcia é sensitiva. É a Márcia. Lu, eu ia te mandar uma mensagem perguntando o que você acha dessa mulher, que eu cruzei com essa mulher esses dias na internet. Ela é louquinha, mas ela fala umas coisas legais, né? Olha, porque ela estava falando, alguém me mandou um trecho dela dizendo assim: você tá nesse relacionamento e não sei o que, Ana, vai. Ela fala assim: ó, vai para aquele lugar, ele não te ama. Ah, você é uma trouxa. Eu falei, às vezes precisa de alguém louco para dizer isso, né? Dizer, você é uma trouxa. Né? Para você falar, nossa, eu deu um chacoalhão, né? Eu não sei se foi esse que ela falou assim, não sei se foi esse que ela falou assim, se o cara não te liga 3 dias, ele não te quer. Me mandaram outro. Me mandaram esse também. Que eu acho que é um pouco disso, a gente precisa aprender, né, Teca? A gente precisa aprender a hora de dizer, né? Tem uma coisa que é importante, que a gente fala e eu disse isso, acho que semana passada. Quando a gente diz sim para alguém, a gente tem que perceber se a gente está dizendo não para nós. Chama Márcia Sensitiva, alguma coisa assim, Cris. Então, e a gente precisa, sempre tem que fazer essa pergunta. Eu vou dizer sim, mas eu estou dizendo não para mim? A gente precisa também uma outra coisa, acabar com uma crença que a gente acha que assim, ó, eu posso, eu tenho, do nosso ser ter compaixão pelo outro. Mas se eu ainda não tenho essa fonte em mim, eu não posso me esfolar para achar que eu tenho que ter compaixão para o outro, porque isso não é compaixão. Entende isso? Eu tô, sei lá, o meu filho, ele é um malcriado, chega em casa, fala desaforo para mim, mas eu tenho compaixão. Quando, na verdade, você teria que teria que educar, dizer não vai gritar, esse lugar não é o lugar da compaixão, né? Então, a gente precisa observar em que momento a gente tem que dizer agora não dá, não preciso mais resistir. Eu preciso de uma ação ou eu preciso de uma não ação, né? Porque às vezes se faz necessário uma ação e às vezes a gente tem que entender que não tem ação nesse lugar, não se faz ação, ter discernimento de entender isso, né? Sim? Então, para nosso momento de amor, Love is in the Air, eu trouxe para a gente fazer a escrita intuitiva através de uma carta. Vocês conhecem esse livro de Khalil Gibran, que fala
sobre, eu estou tentando lembrar o nome do livro, não estou lembrando agora, mas se que eu lembrar eu passo para vocês. O livro todo são citações, são cartas dele para Mary. Ele ficou com ela poucas vezes, eles decidiram não se casar, ela morava nos Estados Unidos e ele, eu acho que era ali do Oriente, não me lembro que lugar ali, não sei se era Turquia, algum lugar ali, não estou lembrada agora, e eles se comunicavam por cartas. Ele nunca se casou, ela nunca se casou. E as cartas são cartas de amor. Eu acho que é mais do que carta de amor, são cartas de reconhecer a consciência divina no outro. Então, a gente vai fechar os olhos, vamos respirar. Eu vou ler esse pequeno trecho de Khalil Gibran escrevendo para Mary, que foi dia 26 de dezembro de 1922, quando ele mandou esse trecho, essa carta, e eu peguei um trecho dela e a gente vai se inspirar para escrever o manifesto do amor divino em nós, tá? A manifestação do amor divino em nós, tá bem? Então eu vou trocar de fone e vocês vão fechando os olhos aí. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam. Então, tome uma inspiração profunda. Solta lá devagar. E é nesse lugar de procura silenciar, nesse lugar de tomar o teu assento, tome de algumas inspirações. Primeiro a gente vai pensar, só estamos em mulheres aqui hoje. Então a primeira inspiração, a gente vai tomar uma inspiração através do amor do homem, do amor do parceiro, do amor da parceira, não importa. Você vai sentir um canal de amor fluindo e descendo sobre a sua cabeça. Esse primeiro canal de amor, ele é na cor rosa. Em algum momento da trajetória da tua existência, ou dessa própria vida, você sentiu um amor imensurável. Um amor incondicional por um parceiro, por uma parceira, enfim. Esse foi o amor que moveu a vida em você e que está aí, dentro de você. É lindo isso. É como se através dessa luz que desce sobre você, você pudesse sentir essa pessoa atrás de ti. Esse é o amor que moveu e move até hoje, porque está aí. Esse é o amor da unidade. Esse é o amor
que arrebatou o teu coração de muitas alegrias, de muitos afetos. Seja nessa vida ou em outra, você pode sentir isso agora. Você já viveu isso. Você já fez essa troca justa e dadivosa. Junto dessa luz, na cor rosa, permeia também uma luz branca que se mistura, que é também a luz do amor incondicional, porque o seu amor por esse ser elevou você ao amor divino. E isso te nutre toda vez, te traz saudade, às vezes te traz paz. É como se agora esse ser dissesse a ti: ainda estou aqui. Ainda estamos juntos. Porque não existe tempo nem espaço. Tudo está vivo dentro de você. Enquanto você sente toda essa vibração, abre espaço para que vocês dois, em unidade com o maior, sinta o amor. Encontre em ti tudo o que buscava. Em toda a minha vida só conheci uma mulher com quem me sentisse intelectual e espiritualmente livre e pudesse ser apenas eu mesmo e tu. O momento mais divino do ser humano é quando ele é capaz de se deslumbrar com a vida, com a totalidade da existência, na sua forma íntegra e pura. Momentos de grande paixão amorosa, muitos homens conseguem ter essa visão. Encontra em ti tudo o que buscava. Um espírito que fez a minha alma levantar voo, que mostrou uma nova luz sobre coisas antigas, que ofereceu o seu colo para que minha cabeça pudesse descansar. Tu estás mais próximo agora do que antes. E sinto que Deus se manifesta em tudo o que nos une. Apenas respire nesse lugar. Apenas sinta jorrar esse amor de teu coração. E esse amor vai lhe inspirando pensamentos, poemas, frases. Respira de novo. Respire suave. Vai devagarzinho, sem nenhuma pressa. Seu tempo.
escrevendo o que vem. Se não vem, também fecha os olhos, tá tudo bem. Vive em paz, tá tudo bem. Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado e injusto, respire fundo. Deixe o seu coração de janela aberta. Deixa ser desperta. Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega, pode ir sem pressa. Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Espalhe amor, seja amor. No caminho, uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, vive em paz, tá tudo bem. Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado e injusto, respire fundo. Deixe o seu coração de janela aberta. Deixa ser desperta. Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega, pode ir sem pressa. Deixe o seu coração de janela aberta. Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega, pode ir sem pressa. Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Para. Só mais 3 minutinhos. Quem quiser ficar em silêncio. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus preparando. braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Lembra que a fonte está aí, depois você, às vezes, vai vir outras coisas, ou se não veio agora, vem depois. Essa vontade, às vezes, de colocar as coisas no papel, né? Então, não tem os olhos fechados. Estado de silêncio, estado de quietude, de observação. E a gente encerra a nossa noite completamente grata pela possibilidade de estarmos rompendo a barreira física, mas nos encontrando nesse campo tão sutil que nos une agora. Abençoada seja a jornada de cada um, regada de luz, de fé, de amor, de compaixão. Que possamos sentir que esse amor está em nós, por nós, que move as nossas células, que muda todos os dias o nosso espírito, que faz parte de nós. E é nesse lugar de gratidão que a gente agradece a todos os santos, a todos os anjos, a todos os puros, a todos os professores, meus e seus. E assim formamos um grande campo de luz e amor. Juntos, como pilares dessa consciência do maior em nós, expandimos. Abençoado seja, abençoado é, vida grande mãe da minha existência. Abençoado seja os seus desígnios e as suas